Olá, meu amigo e minha amiga. Estão acontecendo coisas muito importantes aqui no Brasil nos últimos dias que estão sinalizando que em breve nós teremos algumas turbulências. Mas essas turbulências não serão de todo ruins se houver um maior esclarecimento da sociedade, um envolvimento do cidadão brasileiro e também posições muito firmes do governo Lula, que agora está se confrontando com uma realidade que está sendo percebida por muitas pessoas em todos os cantos. A realidade de que, de um lado, nós temos o governo Lula com pautas econômicas e sociais e, de um outro lado, nós temos o mercado financeiro, especuladores, grandes banqueiros, a grande mídia e, como força auxiliar, a extrema-direita nas redes e também dentro do parlamento brasileiro. O que é que pode resultar esse cenário todo que começa a ser desenhado aqui no nosso país? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos, participe aqui das nossas atividades. Não esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, antes de entrarmos aqui num tema específico da economia, ou no tema, né? Eu queria mostrar para vocês aqui um pano de fundo que é muito utilizado pela extrema-direita aqui no nosso país e que é um retrato de coisas que nós temos aqui que combater muito no nosso país, né? O grande abismo social em que nós nos encontramos. Isso porque, com o universo de pessoas desencantadas, desiludidas, com o desconhecimento total de como funcionam as estruturas concretas, né, que operam na realidade do povo brasileiro, muitas pessoas ficam no desencanto e acabam sempre apoiando vigaristas, né, espertalhões que se aproveitam desse tipo de situação. Num desses canais da extrema-direita, eles retrataram hoje, um canal da youtuber, né, de direita, né, que existe um morador de rua, né, que tem moradores de rua, que estão com saudades de Bolsonaro. A questão é, o que Bolsonaro teria feito para essas camadas mais pobres do nosso país? Ele fez alguma vez na vida algum discurso com preocupação com essas pessoas que se encontram nesse tipo de realidade? Bom, aí eles colocam o seguinte, né? Para comover pessoas da extrema-direita, né? A pessoa da extrema-direita olha assim, nossa, puxa, o povo mais pobre vivia muito melhor com o Bolsonaro, né? É um negócio assim infame, mas a gente tem que desmascarar esse tipo de situação. Acompanhe aqui. Vai ser muito bom. Capita! Voltando a diferença que eu acabei de delongar. A gente tem um cara aqui, ao contrário da Você está emocionado ao ver ele ali? Olha, emoção eu tinha visto. assim como o presidente Bolsonaro, eu acho que ele O cara aprendeu tá com ficando ele. na rua, mora na rua. Ele cresce levantando outros com ele. Esse governo tá lá, só tem E corrupto. hoje, Olha o que ele está falando aqui, pessoal. Só tem corrupto. Não tem ladrão. Você é o que, morador? Morador de rua hoje, cadê esse cara aqui, ó? Não é vergonha, você não é tem honesto, nada eu não não. sei se eu mereço. Eu? Eu não sei se eu Queria mereço conhecer o todos os Bolsonaro elogios. dobrando. Gente, um local até vazio pra caramba, né? Mas o morador de rua ali tá todo emocionado, né? Se eu pudesse. Mas, para que você é digno do que eu escutei aqui. É sobre isso aqui, pessoal. Ó, tá arrepiado, cara. Aí depois o cidadão vai chegar perto do Bolsonaro, enfim, pega na mão do Bolsonaro, enfim, mas é uma grande empulhação, né? E como é que essas pessoas ainda têm a cara de pau de mostrar isso como se fosse assim um sinal de que nós tivemos aqui no nosso país alguém que se preocupou com esse tipo de situação social e que poderia fazer alguma coisa, né, para esses pobres infelizes, né? Quando a gente vê o comportamento da extrema-direita, quando eles veem alguém dando algum tipo de apoio a morador de rua, eles fazem como eles fizeram com o padre Júlio Lancelotti, né? As redes de extrema-direita partem todas para cima, porque cuidar de morador de rua para essas criaturas é uma coisa muito ruim, né? Não é à toa que a gente vê o extremista de direita na Argentina, com quem essa gente se identifica, dizendo que a justiça social é uma grande aberração, né? Então, é isso aí, a gente vê esse tipo de contradição, né? Bom, entrando aqui para as turbulências que se anunciam. Gente, o Jornal Nacional ontem, eles falam da elevação do dólar aqui no nosso país, né? E atribuem que o dólar subiu
Porque o presidente Lula deu uma entrevista criticando ali o Copom, né, o Banco Central. Então, quer dizer, o presidente diz uma fala, aí o dólar sobe. Então, gente, isso é um sintoma claro que nós temos aqui no nosso país uma coisa chamada ataque especulativo organizado. Vamos acompanhar aqui esse trechinho aqui do Jornal Nacional de ontem. Vamos lá. A decisão unânime de ontem do Comitê de Política Monetária do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 10,5% ao ano fez o dólar comercial começar a quinta-feira em queda. Mas a situação se inverteu com a tendência internacional de valorização da moeda americana e também com novas críticas do presidente Lula ao Banco Central. A cotação do dólar em R$ 5,46 é a maior desde 22 de julho do ano retrasado. A prefeitura... Gente, uma grande patifaria é o seguinte, é o maior telejornal do nosso país, né? Então eles acabaram de informar que o dólar teve essa subida por críticas do presidente Lula ao Banco Central. Mas quais foram as críticas do presidente Lula ao Banco Central que mexeram no dólar e que atingem a nossa realidade? Isso aí eles não informam. Então fica uma coisa assim super superficial, né? Colocando a responsabilidade no presidente como se ele fosse um irresponsável total, que ele estivesse atuando contra o nosso país, enfim, né? Então, isso, gente, são formas, ou é uma forma, né, de despolitizar a sociedade, de não chamar a atenção para o ponto central. E por isso que eu tenho sempre cobrado que o presidente Lula, ele venha sempre às redes se pronunciar sobre esses assuntos. Quem abordou o que está acontecendo no nosso país de uma forma assim muito clara foi o Eduardo Moreira no seu ICL de hoje, ICL Notícias. E eu vou pegar só um trechinho aqui com vocês, onde ele faz um resumo muito sintético. Vamos lá. Só a escolha de Sofia. Olha como é difícil. Se você pega e faz o voto de dissenso ali, se você não concorda e você vota contra parar a queda de juros... Ele está dizendo por que o Banco Central, os diretores do Banco Central, votaram todos por unanimidade, né? Para que se mantivesse a taxa de juros em 10,5% ao ano. Que era o que a gente esperava dos diretores indicados pelo Lula. O que o mercado... Esse foi o checkmate na cabeça do mercado. Esse foi o checkmate na cabeça do mercado. Que é o seguinte, olha, vamos colocar essa pressão, os caras vão apresentar dissenso, eles não vão votar em unanimidade. No dia seguinte, quando o mercado abrir, a gente vai com tudo e aí a gente vai explodir esse dólar para 5,80, a gente vai fazer a bolsa cair pra caramba e a gente vai mostrar que o presidente, a única maneira que ele tem para controlar o mercado é indicar alguém que a gente chancele. Então, na minha cabeça, o que esses diretores fizeram é o seguinte, olha, vamos assumir essa derrota, vamos fazer o jogo do mercado para não deixar ele dar o checkmate, para a gente ganhar aqui tempo e ainda poder ter chance de ser indicado aqui para a presidência do Banco Central, e aí entrando no Banco Central a gente fazer o nosso jogo. Isso é o que eu imagino, tá? Ninguém me falou isso, isso é o que eu imagino. Porque se ele faz ali o jogo de discordar, ele ia fazer exatamente o que o mercado planejou que ele ia fazer. Enfim, tudo isso é para mostrar que a gente vive um sistema onde manda o mercado, que fez um ataque especulativo bem sucedido, e quem paga o efeito dessa história somos todos nós, brasileiros e brasileiras. Porque cada 0,5% a menos de queda de juros é no bolso dos brasileiros e brasileiras 25, 30 bilhões de reais por ano. Cada 0,5%. Cada 0,5%, que é dinheiro, só para a gente ter ideia, o programa de aquisição de alimentos que ajuda todo mundo no interior do país, pequenos agricultores, e que bota comida na mesa das pessoas, custa menos de 1 bi por ano, custa menos de 1 bi. 0,5% de taxa de juros seria uma economia de 30 bi. 30 bi. Então, 0,5% de taxa de juros, se a gente utilizasse, vamos supor, a gente resolve a questão do campo no Brasil. A gente resolve a questão da fome no Brasil. 0,5%. Imagina 3%. A gente resolve a questão do país. Mas a gente não pode resolver a questão do país, porque tem meia dúzia de pessoas ali na Faria Lima que iam ficar muito incomodadas com isso e que, mais uma vez, ganharam a batalha. Então, é simples assim. Mas isso que Eduardo Moreira está dizendo, já existem mais pessoas que estão percebendo também. E por isso que foi muito importante o presidente Lula ter mencionado esse assunto que, segundo o William Bonner, né, o que essa fala de Lula está demonstrando aqui, ou que essa fala que foi feita, isso aí fez com que o dólar subisse, né? O que mostra que Eduardo Moreira tem razão, é um ataque coordenado, um ataque especulativo. A frase do Lula foi essa aqui, ou as críticas de Lula foram essa aqui.
Porque veja o negócio, eu estava numa reunião do orçamento discutindo que nós temos possibilidade de ter um déficit de 30, de 40 bilhões de reais. Aí eu fico olhando do outro lado da folha que me apresenta, só de juros no ano passado foram 790 bilhões de reais que a gente pagou. Só de desoneração foram 536 bilhões que a gente deixou de receber. E toda vez que a gente fica discutindo corta, a imprensa fala muito, a imprensa fala, vai aumentar o salário mínimo, é gasto, vai aumentar o professor, é gasto, vai aumentar... E por que não transforma em gasto a taxa de juros que nós pagamos? Se você pegar os investimentos de crédito nesse país, você vai perceber que os créditos, Jéssica, os grandes créditos são feitos pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pelo BNB e pelo BNDES. Porque os bancos privados, eles preferem, ao invés de fazer crédito, ganhar dinheiro com a alta taxa de juros de 10,5%. Então, foi uma pena. Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juros, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. Então, gente... O assunto que nunca foi tocado aqui no nosso país começa a chamar a atenção, exceto no Jornal Nacional. O Jornal Nacional não pensou essa fala do Lula. Por que não pensaram essa fala do Lula? Para mostrar para as pessoas qual é o tipo de crítica que está sendo feita. Agora, isso tudo está servindo também como uma referência muito importante para o governo Lula e para o presidente da República, que com gangsters não há negociação. O mercado, essa gente toda que fez esse ataque especulativo, eles estão mostrando que não estão a fim de negociar absolutamente nada. Eles querem cada vez mais juros, cada vez mais dinheiro às custas do orçamento do nosso país. E dentro do Congresso Nacional, o presidente Lula, com essa história do Lira ter pautado essa coisa do aborto aí, do estupro, ele também enxergou que com essa criatura não tem conciliação. Daí a importância do presidente da República estar todos os dias nas redes sociais, se comunicando com a sociedade, explicando isso que nós estamos mostrando aqui no nosso portal. Para minha alegria, isso está começando a acontecer. Hoje o presidente Lula está lá no Piauí e está dando uma entrevista, ou deu uma entrevista há pouco, você que está assistindo nosso programa um pouco mais depois, né? Ele deu uma entrevista falando também de coisas muito importantes que eu vou repercutir com vocês mais tarde. Mas durante 3 dias o presidente da República está indo para as redes. Que isso não pare, porque os ataques contra o governo Lula não vão parar. Os ataques contra Haddad não vão parar. Então, se não houver um esclarecimento da sociedade, realmente o governo vai ficar refém de tudo. E não existe coisa pior para um governante do que ficar refém de quadrilhas, de gangsters extremamente organizados, inteligentes, mancomunados com setores dentro do parlamento brasileiro e tendo ali a grande mídia como seus grandes porta-vozes. E ainda como não bastasse tudo isso, como não se bastasse tudo isso, né, ainda com uma força de extrema direita nas redes sociais, vitaminando cada vez mais ataques ao governo. Bom, eu fico por aqui. Mais tarde a gente volta para repercutir mais situações, tá legal? Um grande abraço. Tchau.